Oi gente, tudo bem com vocês? Se você faz crochê e quer aproveitar a época da Copa para vender mais, esse vídeo aqui é para você. Porque olha, a Copa é aquele momento em que todo mundo quer entrar no clima, né? Mesmo quem nem acompanha futebol direito acaba querendo uma coisinha verde e amarela, uma lembrancinha, um acessório, uma decoração para mesa, alguma coisa para usar no dia do jogo. E a melhor parte é que você não precisa fazer uma peça enorme, super demorada, cheia de detalhe para conseguir vender. Às vezes, uma peça pequena, bem feita e bem apresentada já chama atenção e vende muito mais fácil. Então hoje eu vou te mostrar 10 ideias de peças de crochê para vender rápido na Copa. Tem peça pequena, tem acessório de cabelo, tem decoração, tem pet, tem infantil e tem no final um bônus para quem quer fazer uma peça com valor mais alto. Então já fica até o fim comigo, porque a última peça é para quem quer vender uma peça mais chamativa com preço bem melhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, com ideias de crochê para vender, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer várias ideias assim para datas comemorativas, peças rápidas e produtos que você pode adaptar para o seu negócio. Lembrando que todas as imagens aqui que eu vou apresentar são geradas com IA, então eu tive a ideia e só criei a imagem com IA para ver um modelo como ficaria. Se você quiser fazer a peça ou quiser que eu faça ela, você pode deixar aqui nos comentários que a gente pode trabalhar juntas, entendeu? Se eu tiver interesse em uma peça específica, eu posso vir aqui e fazer ela com vocês e ensinar ela, certo? Agora bora para as ideias, porque a primeira já é daquelas bem simples, mas que dá para transformar em várias coisas. A primeira ideia é a mini bandeira de crochê. E eu gosto muito dessa peça porque ela é pequena, rápida e super versátil. Você pode fazer uma mini bandeirinha nas cores do Brasil, com verde, amarelo, azul e branco, ou pode fazer uma bandeirinha mais simples, só usando as cores principais da Copa. E o legal é que ela não precisa ser vendida de um jeito só. Essa mini bandeirinha pode virar chaveiro, broche, aplicação em bolsa, aplicação em tiara, detalhe para lembrancinha, pingente para alça de celular, enfeite para embalagem, ou seja, é aquela peça que você faz a base uma vez e depois muda só o acabamento. Colocou uma argolinha, virou um chaveiro. Colocou um alfinete, virou um broche. Colocou presilha, virou um acessório. Costurou numa bolsinha, virou uma aplicação. Então, para vender é rápido, e isso aqui é maravilhoso, porque você consegue produzir várias unidades e oferecer de formas diferentes para a mesma pessoa. E outra coisa, a bandeirinha tem identificação imediata. Quem vê a bandeira já entende que é Copa. Então, assim, fica mais fácil sem precisar você explicar o produto e vende mais rápido dessa forma. Uma dica aqui é você já fotografar essa bandeirinha em várias versões. Faz uma foto dela como chaveiro, outra como broche, outra aplicada numa tiara e assim por diante. Porque assim as pessoas não vão ver só uma bandeirinha, ela vê várias possibilidades de uso. E agora, se você gostou dessa ideia, por ser multifuncional, a próxima segue a mesma lógica, só que com um toque mais fofo e emocional. A segunda peça é o coração de crochê nas cores do Brasil. E essa aqui é muito boa porque o coração já tem uma pegada mais afetiva, né? Ele não comunica só Copa, ele comunica carinho, torcida, presente, lembrancinha, cuidado. Então é uma peça que pode vender muito bem, principalmente se você apresentar como uma opção fofa e fácil de usar. Você pode fazer o coração em verde e amarelo, pode colocar um detalhe azul no meio, pode fazer listradinho, pode fazer metade verde e metade amarelo, pode fazer com borda branca, enfim, você pode fazer muitas variações, dá pra brincar bastante. E assim como a bandeirinha, esse coração também pode virar várias coisas. Pode virar chaveiro, broche, presilha, aplicação numa bolsa, num pingente, detalhe em embalagem, lembrancinha de escola, lembrancinha de empresa, infinitas possibilidades. É o tipo de receita base que vira vários produtos. E isso é ótimo para quem quer vender rápido, porque você não precisa ficar aprendendo 10 receitas diferentes. Você aprende uma base boa e depois adapta. Pensa assim, é como fazer uma massa de bolo simples e mudar a cobertura. A base é a mesma, mas a apresentação muda tudo. Com o coração é a mesma coisa. A base pode ser igual, mas o acabamento transforma a peça. E aqui entra uma dica de venda muito boa. Você pode montar kits com a mini bandeira e o coração. Por exemplo, um chaveiro de bandeirinha mais um broche de coração. E assim você agrega mais valor ao seu trabalho. A cliente sente que está levando algo mais completo e você aumenta muito o valor de venda. Falando em peça infantil, a próxima ideia é uma das mais fáceis de vender para mãe, escola, criança e dia de jogo. A terceira peça é o laço verde e amarelo de crochê. Gente, laço é aquele tipo de produto que não tem muito segredo. Ele é fofo, é rápido, usa pouco material e vende muito bem quando você acerta nas cores e no acabamento. Para a Copa você pode fazer o laço verde e amarelo mais chamativo, bem alegre mesmo.
Ou pode fazer uma versão mais delicada, com a base branca e só os detalhes em verde, amarelo e azul. E ele pode ser vendido de vários jeitos. Pode ser na presilha, no bico de pato, no elástico de cabelo, na tiara ou até na aplicação numa faixa. E aqui tem um ponto importante. Laço vende muito bem porque ele resolve uma coisa rápida. A criança tem apresentação na escola? Laço. Vai assistir jogo com a família? Laço. Quer tirar foto temática? Laço. A mãe quer colocar a filha no clima sem comprar uma roupa inteira? Laço. Entende como a peça é pequena, mas tem uma saída muito grande? E se você quiser deixar mais interessante, dá para fazer opções em tamanhos diferentes. Um laço pequeno mais delicadinho, um médio que é mais fácil de vender, ou até um laço maior e chamativo. Outra ideia é vender em parzinho, porque às vezes a cliente compra um só, mas quando ela vê o par já imagina o penteado pronto. E kit é sempre uma forma de aumentar o pedido sem precisar convencer muito. Já leva 2 ao invés de 1. Você pode vender, por exemplo, par de laço verde e amarelo, kit de laço mais pulseira, kit de laço mais chaveiro de coração, ou kit de laço com a bandeirinha. E olha, se você acha que o laço já é bom, a próxima peça é uma versão um pouco mais completa, com valor mais percebido e ainda fica linda para foto. A quarta peça é a faixa de cabelo nas cores da seleção. Essa aqui é uma ótima pedida, porque ela tem mais presença no look. O laço é fofo e pequeno, a faixa já aparece mais. E se você quer ter mais ideias de faixa, já vai lá no canal que tem 3 opções de tiaras que você pode reproduzir elas no formato de faixa. Então ela pode ser uma boa opção para quem quer vender uma peça um pouquinho mais cara, mas ainda dentro de algo relativamente rápido de fazer. Você pode fazer uma faixa verde e amarela, uma faixa azul com detalhes em amarelo, uma faixa branca com listras nas cores do Brasil, e também dá para criar versões diferentes. Uma versão infantil mais colorida e divertida, e uma versão adulta mais discreta, mais bonita, talvez com um ponto mais delicado. Porque nem todo mundo quer usar algo super chamativo, né? Tem gente que quer entrar no clima da Copa, mas sem parecer que tá fantasiado. Então, uma faixa mais discreta pode vender muito bem para esse público. E essa é uma coisa importante para pensar quando você for criar suas peças. Nem todo produto de Copa precisa ser exagerado. Às vezes, só um detalhe verde e amarelo já é suficiente. Eu mesmo não gosto de coisas chamativas que vão trazer todas as atenções para mim. Eu sou a pessoa mais reclusa. E isso já é o suficiente para abrir mais possibilidades de venda. Você conseguir atingir vários tipos de público. A pessoa que gosta de muita atenção, a pessoa que gosta de pouca atenção. Então você faz um produto que atenda os 2 públicos. Outra dica, se você fizer a faixa, tira foto nela usando a faixa. Não mostra a sua peça em cima da mesa, mostra no cabelo de alguém, mostra num look simples, mostra como ficaria no dia do jogo. Porque o acessório vende muito melhor quando a pessoa consegue se imaginar usando. E agora a gente vai sair um pouquinho dos acessórios para cabelo e ir para uma peça que é simples, útil e perfeita para vender em kit. A quinta ideia é o porta-copa em formato de bola. Essa peça é uma das minhas preferidas para Copa porque ela junta 2 coisas muito boas, tema e utilidade. E peça útil vende muito bem, porque a pessoa sente que não está comprando só um enfeite, ela vai usar. No dia do jogo, muita gente recebe família, amigos, faz lanche, petisco, coloca bebida em cima da mesa, então o porta-copo entra muito bem nesse clima. Você pode fazer em formato de bola de futebol, com base redonda e detalhes preto e branco. Ou você pode fazer um porta-copo redondo nas cores do Brasil, como verde, amarelo, azul e branco. E o melhor, o porta-copo vende muito melhor em conjunto, então faça conjunto de 4, de 6, que vai ter mais saída. Então, e você pode anunciar como kit com 4 porta-copos de crochê para assistir os jogos. Olha como isso soa mais completo. A pessoa já imagina a mesa pronta e quando a cliente imagina a cena, fica muito mais fácil de vender. Essa é uma dica que vale para tudo. Não venda só a peça, venda o momento, o cenário, a sensação. Sexta peça é o jogo americano de crochê nas cores do Brasil. Agora a gente já entra numa peça um pouco mais elaborada que o porta-copo, mas que também tem um valor percebido muito maior. O jogo americano é perfeito para quem quer montar uma mesa temática no dia do jogo. E ele pode ser feito de várias formas. Pode ser redondo, pode ser retangular, pode ter listras verdes e amarelas, pode ter detalhe azul no centro, pode ser mais neutro com barrado colorido. E aqui você pode criar tanto uma versão bem Copa mesmo,
quanto uma versão mais elegante. E eu acho essa ideia muito boa, porque ela conversa com um público diferente. Enquanto o chaveiro, laço e broche vendem muito por impulso, o jogo americano vende mais pelo desejo de montar uma mesa bonita. Então é outro tipo de compra, e nisso você tem que entender muito bem seu público para poder oferecer as peças certas. Você pode ter peças baratinhas para vender em quantidades e peças um pouco maiores para aumentar o valor do pedido. Outra coisa legal é vender o jogo americano junto com o porta-copa. Assim você cria uma oferta pronta, e muita gente gosta disso porque não precisa pensar muito. A pessoa olha e já entende, isso aqui é para minha mesa no dia do jogo. E gente, uma coisa muito importante, se você for fazer jogo americano, capricha na foto. Coloca um copo, um prato, um guardanapo, faz uma pipoca, um petisco, alguma coisa, elabora essa imagem para você conseguir vender melhor. Porque assim, vender decoração sem mostrar a decoração em si é muito mais difícil. Então mostra a peça em uso. E agora, depois da decoração, a gente vai para uma peça muito mais atual, muito mais usável e que pode continuar vendendo mesmo depois da Copa. A sétima ideia é o porta-celular com alça, ou então só alça de celular em crochê. Eu gosto muito dessa opção porque ela é moderna e útil. Hoje em dia, muita gente usa porta-celular com alça para sair, para ir em evento, para caminhar, para deixar o celular sempre por perto. E em dia de jogo, churrasco, festa, encontro com amigos, isso é muito prático, porque você coloca no pescoço e já era. Ou então você coloca transversal. Você pode fazer o porta-celular completo nas cores da seleção. Ou se você quiser fazer uma versão ainda mais rápida, você pode fazer só a alça do celular, que tem aqueles ganchinhos que você coloca. E essa é uma sacada muito boa. A alça separada pode ser vendida mais fácil porque ela é menor, mais rápida e a pessoa pode usar só uma capinha que já tem. Você pode fazer uma alça verde e amarela bem chamativa, ou uma alça mais discreta, com base neutra e detalhes nas cores da copa. E aqui tem uma vantagem, essa peça não morre quando a copa acaba. Se a combinação de cores for bonita, a pessoa continua usando depois. Então não precisa ser algo tão caricato. No porta-celular também dá para aplicar mini bandeiras ou coração que eu já citei anteriormente. E isso deixa a peça ainda mais exclusiva. Percebe como uma ideia vai conversando uma com a outra? Isso é ótimo para a produção, porque você cria uma pequena coleção de copa. Não são peças soltas, elas combinam entre si. E você pode continuar variando os kits, os formatos dele. Junta o porta-celular com chaveiro, com a bandeira, com broche, entendeu? Você vai aumentando o kit. Você pode fazer kit pequeno, kit médio e kit grande, atendendo a vários tipos de público, principalmente ao público infantil, que se você diminuir a alça, ela vira uma bolsinha para criança, não necessariamente vai ser um porta-celular, entende? Agora nós vamos entrar nessa ideia da bolsa infantil e aprofundar mais nisso. Essa é uma ideia que tem muito apelo visual. Criança usando bolsinha temática fica uma graça. E em época de Copa dá para fazer uma bolsinha pequena, verde e amarela, uma bolsinha em formato de bola, uma bolsinha com aplicação de coração, de bandeirinha, de estrela, enfim. Não precisa ser uma peça enorme, na verdade quanto mais prática e leve, melhor. A ideia é ser uma bolsinha infantil mesmo para compor o look do dia no jogo. Levar um batonzinho, um brinquedinho, alguma coisinha simples. E aqui você pode usar tudo que já apareceu no vídeo. Colocar bandeira, coração, fazer mini estrelas para compor o, talvez, hexa, né? Vamos torcer. E pode fazer a alça nas cores da seleção, pode combinar com um laço de cabelo. Dá até para vender o kit, a bolsa junto com o laço, a bolsa junto com uma xuxinha, com a tiara, que já tem aqui vídeo no canal ensinando. Assim, muitas possibilidades. A mente chega a explodir de tanta ideia. E uma dica para divulgar essa peça é fazer uma foto bem bonitinha com a bolsinha perto do laço, uma pulseira, uma roupinha básica. Não precisa ter a criança usando, se você não quiser esse tipo de foto. Até mesmo porque infringe a privacidade da criança. Eu não concordo com isso. Se for tirar foto, tenta tirar uma foto que não apareça o rosto. Mas monta uma composição que mostre a ideia do look, porque quanto mais fácil for para a cliente visualizar, mais fácil é para ela comprar. E falando em peça pequena para completar o kit, a próxima é rápida e simples e pode ser uma ótima opção para vender em quantidade. Na peça é a pulseira de crochê nas cores da seleção. Essa é uma daquelas ideias simples, mas que podem funcionar muito bem se você souber apresentar. Porque sozinha, talvez a pulseira pareça uma peça muito básica, mas dentro de um kit ela fica perfeita. Pode ser verde, amarela, com listras, com miçanga, com botão, com amarração, em detalhe azul, dá para fazer infantil, adulto e é uma peça rápida, que usa pouco material e pode ser vendida em grandes quantidades. Por exemplo, pensa numa escola ou numa empresa, se um aparece com essa pulseira, todo mundo quer. Ela é acessível e todo mundo consegue usar.
Você pode vender assim: pulseira de crochê para a torcida, kit com 3 pulseiras, kit família com pulseiras nas cores do Brasil, pulseira mais chaveiro, pulseira mais laço, entendeu? Então assim, você tem muitas possibilidades também. E aqui entra uma estratégia muito boa. Crie opções de preço. Uma peça avulsa, um kit pequeno, um kit maior, como eu já falei anteriormente. Porque às vezes a pessoa entra querendo comprar uma coisa, mas quando vê o kit, percebe que compensa mais levar as outras unidades junto. Então você aumenta o valor da sua venda, agregando valor ao seu trabalho. Só cuida para não vender barato demais, porque é uma peça pequena, tá? Ela tem que ter um valor bom agregado, porque assim, vai dar trabalho também para fazer, tá, gente? Em breve eu vou postar aqui no canal um vídeo explicando a precificação que eu uso, certo? E agora, a 10ª ideia é uma que costuma chamar muita atenção nas redes sociais, porque envolve um público que muita gente ama e agora tá no hype: os pets. A 10ª ideia é fazer acessórios de pet em crochê, como gravatinha, laço. E, gente, essa ideia é muito boa pra Copa, porque hoje em dia o pet também entra no clima da torcida, né? A pessoa quer tirar foto com o cachorro, com o gatinho, postar no Instagram, mandar no grupo da família. E aí uma gravatinha verde e amarela ou um lacinho nas cores do Brasil vira uma peça super vendável. O bom é que são peças pequenas, então elas não são tão demoradas para fazer quanto uma roupinha completa. E você pode fazer gravatinhas para prender na coleira, pode fazer laços para pet, pode fazer kit com 2 lacinhos, pode fazer combo tutor e pet, tipo broche para o tutor e a gravatinha para o pet. Olha que ideia boa! Kit torcida com meu pet, broche de bandeira mais a gravatinha pet. Isso é muito fofo e tem um apelo emocional enorme, porque não é só uma peça, é uma foto, é um momento, você tá vendendo uma memória para a pessoa. Ah, na Copa de 2026 a gente tava assim, e a pessoa vai postar a foto dela e do cachorro ou do gato usando os mesmos acessórios. Só lembra de fazer tamanhos diferentes e deixar bem claro como a peça prende, porque acessório pet precisa ser confortável e seguro. Nada de peça apertando, nada de detalhe solto demais, tem que ficar bonito, mas também confortável. E agora, antes do bônus, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você chegou até aqui, já salva esse vídeo ou anota essas ideias, porque você consegue montar uma coleção inteira de Copa só com essas peças. Mini bandeira, coração, laço, faixa, porta-copo, jogo americano, porta-celular, bolsinha, pulseira, acessório pet. Tudo conversa entre si. E várias dessas peças podem ser combinadas em kits. Então você não precisa criar um monte de coisa aleatória. Você pode criar uma linha pequena e bonita e estratégica. E agora sim, vamos pro bônus. Essa ideia não é a mais rápida da lista, mas pode ter um valor bem mais alto. A ideia bônus é um cropped amarelo com as bordas verdes. E eu deixei ele como bônus por um motivo simples. Ele é lindo, chama atenção e pode ter um valor mais alto, mas não é tão rápido quanto as outras peças. Particularmente, esse é um modelo que eu gosto muito. Eu tenho vários croppeds desse formato, desse mesmo ponto. E assim, ele é um ponto fácil, ele é gostoso de fazer. E eu fiz uma adaptação para as peças que eu já uso. Se você já faz roupa de crochê, se você já trabalha com medidas, se você já tem esse tempo antes dos jogos, ou se você pode pegar encomendas, o cropped pode ser uma peça maravilhosa para você vender na Copa. Se você pegar firme ali, talvez você consiga fazer até em um dia. A minha sugestão, que eu pensei, é ele dessa forma aqui, com ele inteiro amarelo e com a listra embaixo verde. Mas também dá pra você variar cores, a forma, o ponto, tudo. Isso aqui é só uma sugestão. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse cropped aqui como aula também. Também dá pra fazer uma peça mais moderna que a pessoa consiga usar depois, não só no dia do jogo. E aqui está o ponto principal: quanto mais usável depois da Copa, melhor. Porque se a cliente olha e pensa, eu só vou usar isso aqui uma vez, a chance dela comprar é muito baixa. Mas se ela olha e pensa, dá para usar em outros looks também, o valor percebido aumenta. Então, se você for fazer um cropped, tenta pensar numa peça menos temática e não tão exagerada. Um detalhe nas cores do Brasil já pode ser suficiente. E como é uma peça de valor maior, capricha muito nas fotos. Mostra no corpo, mostra uma calça jeans, com uma saia, com shorts, com acessório, porque a roupa precisa ser vista no look. E uma dica, você pode divulgar ela assim: cropped de crochê para torcer com estilo, ou então look artesanal para a Copa. Uma outra dica boa é que se você quiser estender e fazer ela com uma blusa, fica mais usável ainda.
vai variar muito do seu público. Então, se você tem um público mais jovem, talvez ele goste mais de um cropped. Um público um pouco mais velho, talvez ele goste mais de uma blusa. Agora que você já tem muitas ideias para fazer para a Copa, me conta aqui nos comentários qual dessas peças você faria primeiro para vender na Copa, qual você gostaria de usar, qual você acha que vai vender mais. Eu quero muito saber, porque às vezes uma ideia que parece simples para uma pessoa pode ser justamente a peça que a outra precisava para começar a vender. E se você gosta de ideias de crochê para vender, principalmente em datas comemorativas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque eu vou trazer mais vídeos com sugestões de peças, combinações, kits e ideias para transformar o seu crochê em produto vendável. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!